graça e a paz do Senhor seja convosco, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor neste dia possa abençoar a minha vida, abençoar a sua vida. Nós estamos gravando esta aula agora e agora são exatamente 19 horas e 20 minutos. Mas ela está sendo transmitida agora pela manhã a você que está na sua casa, participando da nossa escola bíblica que nós realizamos aos domingos. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida das pessoas que não são membros da nossa igreja, mas estão aí atentos à nossa aula nesta manhã. Louvamos a Deus também pela vida de toda a equipe de comunicação da nossa igreja, que dedica tempo para estarem aqui gravando essas aulas. E eu louvo a Deus pela vida do evangelista Werley. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Graça e paz a todos. É um prazer, mais uma vez, de estar aqui com vocês para a gente poder aprender mais do que Deus vem nos ensinar. Nós estamos trabalhando com o livro de Neemias, né? Que Deus possa abençoar você, abrir seu entendimento, que você possa, nesse momento, se preparar para receber mais de Deus na sua vida. Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos. Para um pouquinho o que você estiver fazendo aí na sua casa e vamos nesta manhã de domingo falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos iniciando mais uma aula da nossa EBD. Louvamos a Deus, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, pela bênção da proteção, pela bênção da esperança da salvação, e por essa lição tão maravilhosa que estaremos estudando agora. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pela vida dos autores, ó Pai querido, dessa revista. Pai querido, e Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor, de modo soberano, vai estar falando conosco. E falando conforme o Senhor quer, conforme a vontade do Senhor, o Senhor vai estar tratando as nossas vidas. Por isso nós Te bendizemos, ó Pai, por tudo em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje a nossa lição tem como tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, verso 18. E a verdade prática, a verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos as obras de Deus. Amém. Então essa questão de Neemias reconstruindo os muros, ela tem um significado muito importante para a nossa vida espiritual, para a sua vida nos dias de hoje. A lição que esta mensagem traz para nós é uma lição maravilhosa e vai estar construindo a sua vida espiritual. Até porque a EBD é uma escola que tem como finalidade tratar a nossa vida espiritual e formar em nós um caráter cristão, um caráter melhor, uma vida melhor. A gente ter uma família melhor, uma casa melhor, uma vida melhor e tudo mais. E aqui as palavras de Neemias no capítulo 1, verso 1 ao 4, e depois no capítulo 2, verso 1 ao 9, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntar-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sucedeu, pois, no mês Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes,
que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste? O teu rosto, pois não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado e tendo sido consumido as suas portas a fogo? O rei me disse: que podes fazer agora? Então, ó rei, Deus dos céus, e disse ao rei: se é de agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te, me envias ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Queridos irmãos, essa lição ela relata uma trajetória muito grande na vida de Neemias, né? A gente vê Neemias aqui sendo informado da situação da sua terra. Neemias estava em uma posição confortável, mesmo que vivendo em uma terra que não era a sua terra, vivendo e servindo a um rei como escravo, mas ele era tido como um súdito do rei. Ele tinha lá as suas regalias. Tinha uma situação confortável. Embora ele era o copeiro do rei, mas imagine ser uma pessoa que serve à mesa do rei, que escolhe o vinho para o rei. Então Neemias não tinha de se queixar da sua própria vida. A vida dele estava boa. Tanto é que o rei o conhecia como uma pessoa feliz. Ele não conhecia ainda o Neemias triste, moribundo, né? E quando o rei viu ele chegar naquele dia diferente, o rei falou: o que está acontecendo contigo? Aí Neemias foi lembrar o rei da situação. Ele havia sido informado pelo seu irmão, né, que a situação de Judá estava terrível, que até os que haviam voltado do cativeiro não tinham esperança de que Judá melhorasse em nada. Então Neemias reclama para o rei e diz: olha, a nossa cidade, a minha terra, a terra onde estão os sepulcros dos meus pais, onde está a nossa identidade, foi toda consumida e continua só em entulhos, só tem monturos. E eu recebi notícia essa semana que ninguém lá está feliz, e a minha família, o meu povo. Então realmente eu estou triste por isso, é o motivo da minha tristeza. E aí o rei então, ele olha para Neemias e fala: pede então aí o que você acha que precisa para ir ali e amenizar um pouco essa sua dor, resolver um pouco essa questão, né? O rei é tocado por Deus porque Neemias orou ao Senhor. E a oração, quando a gente ora a Deus diante de uma dificuldade, Deus intervém na questão. E quando Deus intervém ali na vida de Neemias, Deus não estava intervindo só na vida dele,
Deus estava intervindo em todo o Judá. Através de Neemias. Através da oração de Neemias. Né? Então a oração muda as coisas à nossa volta. Se você tem o hábito de orar, não desanime não. Continue orando. Porque as orações nossas são colocadas em depósitos. Isso é verdade. E nessa lição de hoje, nós vamos aprender, né, como Deus responde às orações. Ou seja, o primeiro tópico é mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Logo na sequência, nós vamos saber como foi a ida e a chegada de Neemias, né? Depois, explicar como Neemias iniciou a reconstrução do templo. E vamos, né, pastor Josué, fazer um paralelo dessas ações com o nosso dia a dia, pegando o exemplo de como ele, no passado, ele foi agraciado e como você pode trazer isso para a sua vida para que você também seja agraciado. Logo nesse primeiro item, né, nesta lição, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essas obras, né? Da mesma forma que Deus levantou o homem certo para executar essa obra e Deus o julgou como certo, Deus também pode julgar você como certo. Amém. Né? Agora vamos fazer algumas substituições. No caso, ele tinha uma missão. A missão dele era a reconstrução dos muros. Agora, podemos trazer isso para a reconstrução da vida espiritual, né, pastor Josué? Sim. Podemos trazer isso como a reconstrução do seu casamento, a reconstrução do seu lar. Então, tem várias reconstruções, várias obras que precisam de ter a atenção, né? Então, Deus levanta o homem certo para a causa certa. A gente precisa de atentar para essa história e ver como Neemias, ele usa de estratégia para solucionar aquele problema na vida dele. Qual foi a estratégia de Neemias? Né? Neemias, a gente vê aqui, quando ele recebe emissários, que foi o seu irmão e mais outros de Judá na sua casa, e lhe conta aquela situação, a estratégia de Neemias, a primeira coisa que Neemias faz, ele vai, primeiro ele fica angustiado devido à situação, aquilo trouxe uma angústia para ele, era como se a gente ficasse olhando assim, poxa, eu aqui tão bem, comendo na mesa do rei, e agora vem os emissários aqui e me trazem essa notícia da minha terra. Talvez o seu irmão e os emissários que vieram diziam para ele, rapaz, tu tá aí do lado do homem aí, moço, e tu não se sensibiliza com a situação da nossa nação, da nossa terra. Olha lá onde estão os nossos pais sepultados. Isso foi gerando uma angústia em Neemias tão grande. E agora Neemias faz o quê? Depois de angustiado, ele vai jejuar e orar a Deus. Primeira coisa, jejum e oração. Você está angustiado aí? Remédio, jejum e oração. E tem uma parte, pastor Josué, que me chama a atenção. Quando o emissário chega, ele tinha duas opções. Ficar quieto e falar assim, isso não é meu problema, eu não tenho nada a ver com isso, ou ele tomar a dor para si. Ou tomar a dor para si. E é o que ele faz, né? E é o caminho que ele toma. Hoje você pode ser colocado, defrontado a uma situação que Deus quer usar a sua vida em benefício de outros. É um chamado isso aí, na verdade, é um chamado. Assim como o pastor Josué tem um chamado de pastor, ele teve a opção no passado em falar, não, eu não vou não, as outras pessoas é muito problema, porque o pastor Josué já vem de uma família de pastores, né? Eu conheço como é que é o meu pai, não tenho tempo, não tem isso, não tem tempo para casa. Não, eu vou mudar a história da minha família para um outro lado. Mas ele não, ele tem um chamado, que ele resolve seguir naquele chamado. Assim como Neemias, ele tinha um chamado, então aquilo ferveu em seu coração, que deixou-o abatido em buscar uma estratégia. Exatamente. Então, quando Neemias ora, aí Deus vem e responde a oração de Neemias. Responde de que jeito? Deus responde sensibilizando o rei, tá? Despertando o rei a assumir a responsabilidade do empreendimento. O rei pegou aquela angústia de Neemias e falou assim,
eu vou ajudar esse cara. Eu vou ajudar Neemias. Vai lá. E o rei fez tudo o que fosse necessário. O rei abriu mão para que Neemias fosse lá e reconstruísse. O que eu aprendo com isso? Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, talvez você olhe para a sua situação, parece que não tem muita condição de fazer o que precisa, ou de realizar algum sonho, construir alguma coisa, reformar uma casa. Talvez você olhe para a sua vida e fala assim, não tem jeito. Ou talvez você que está me ouvindo aí é pastor de uma igreja, está tão desanimado porque essa pandemia trouxe uma destruição na situação financeira da igreja. E talvez você olhe coisas com necessidade de ser feitas e você fala assim, eu não tenho condição, a igreja não tem condição, não sei aonde fazer. Saiba de uma coisa, a oração muda essa história. A oração muda isso aí. O jejum e a oração mudam isso aí. Foi o que aconteceu na vida de Neemias. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias e foi o necessário para que Neemias alcançasse todo aquele resultado na reconstrução. Tem uma parte, pastor Josué, que chama a atenção, que Deus despertou ao rei. Meus amados, vocês que estão na casa de vocês, passando por uma situação difícil, vamos colocar aí uma situação de causa na justiça, né, pastor Josué? Aí você fala, mas eu preciso disso, como ele vai me atender? Deus, através da sua oração, ele pode incomodar um juiz para ser favorável à sua causa. Então, para Deus, aqui deixa muito evidente que nada é impossível. Né? Nada é impossível. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Agora, uma coisa é certa, precisa que você saia da sua zona de conforto. Não é? Você tem que buscar a Deus. Hoje muitos estão na parte de, coloca como conforto, de não buscar a Deus. De não buscar a Deus. Então, Deus ele movimenta outras pessoas em seu favor. Talvez nesse momento Deus quer te despertar como Neemias, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua casa, dentro da igreja, onde quer que você convive. Deus quer despertar você como perfil de Neemias. É verdade. Uma coisa interessante que eu vejo nessa lição é que a estratégia de Neemias, a inicial foi o quê? A oração e o jejum. Depois, em segundo lugar, ele foi falar com o rei. E as coisas vão acontecendo. Deus ouve a oração, amolece o coração do rei para que o rei entre na batalha com Neemias, né, para fazer aquela reconstrução. E o outro passo qual foi? Neemias então vai para o campo de trabalho. Ele não fica lá na terra, lá no Palácio Real. Ele vai em loco. Ele vai lá em Jerusalém. Vai lá em Judá. E quando ele chega ali, ele não chega e vai visitar os seus familiares, rever os seus parentes e as pessoas que ele havia deixado ali para bater papo, não. Ele vai, pega uma caderneta, direto ao ponto, papel, e vai fazer um levantamento da necessidade. O que precisa ser feito aqui? E ele então começa a fazer um esboço da estratégia da reconstrução, né? Ele declara ali aos seus parentes e conterrâneos ali a necessidade da reconstrução dos muros. Ele já encontra de vez as resistências entre as pessoas da sua própria família. A negatividade, né? A negatividade pessoas que tentam por todo jeito botar ele, desanimar ele daquela decisão, mas ele continua animado. E quando ele continua animado, ele propõe para o povo a reconstrução. E ele usa de algumas estratégias na reconstrução. Eu achei fantástico quando o comentarista aqui fala que ele colocou as pessoas que estavam edificando os muros para edificar os muros que estavam na frente das suas casas. Igual, eu estou aqui na minha casa, eu não vou edificar os muros que estão lá embaixo na rua, não. Vou trabalhar de frente à minha casa. Estratégia dele. Né? Para que isso? Para animar o povo. Já imaginou se a gente vai
fazer um trabalho para o Senhor, para Deus, e a gente coloca todas as dificuldades para serem feitas. Se já é difícil fazer um trabalho para o Senhor, aí você fica colocando todas as dificuldades, as objeções, mas cuidado, que isso aí, porque é tal, ninguém faz. As pessoas vão desistirem, né? Agora Neemias falou, não gente, vocês vão trabalhar na porta da casa de vocês. A hora que der sede, vai lá dentro, toma uma aguinha. Tá? Na porta da casa de vocês, é o pedaço de muro que cada um vai edificar da frente da casa. Né? Estratégia de Neemias, né? Aí a gente vê aqui sobre a tática de Neemias, né? De engajar todos os judeus na obra de edificação do muro. É um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho na evangelização. Não é só o pastor, não são só os obreiros encarregados da evangelização, encarregados dos trabalhos na igreja. A igreja é um corpo. E Paulo fala que esse corpo, ele tem os seus membros em particulares. E todos são interligados um ao outro e cada membro depende um do outro. Nenhum funciona sozinho. Membro de igreja não funciona sozinho. E se você olha para a igreja e fala assim, eu não tenho nenhuma utilidade lá na igreja, eu não tenho o que fazer lá na igreja, será se você está sendo membro da igreja? Será se está sendo? Se você não tem o que fazer, o que é que você faz para o Senhor? O que é que você tem feito para o Senhor? Porque quem faz parte de uma corporação, de uma igreja, ele tem muito o que fazer, né? Então Neemias teve essa tática de colocar todos para trabalhar. Pegou todo mundo para trabalhar. E se a gente for olhar, conforme a história, o povo não trabalhou triste não, irmão Werley. O povo não trabalhou triste não. O comentarista aqui diz que o coração dos crentes eram alegres no trabalho que estava sendo feito. Ninguém trabalhava murmurando, reclamando, blasfemando. Todo mundo animado. Fazendo para Deus e fazendo como quem assim, estamos fazendo para nós. É a nossa cidade que vai estar sendo protegida e guardada. Então vamos trabalhar e vamos fazer. Então o levantamento do templo, ele acabou provocando aí, eu diria, dois sentimentos. Um sentimento de muita alegria em os judeus que estavam trabalhando, porque quem trabalha se sente alegre pelo que está fazendo. Você pode observar, quem está empenhado em alguma coisa na obra do Senhor, faz com alegria. Eu fico vendo as meninas aqui, do nossa equipe de comunicação, né, os irmãos que trabalham aí na igreja. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, está dando muito trabalho para esse povo. Mas você vê assim um semblante tão alegre, tão feliz neles. Por quê? Se não estão ganhando nada para isso? Por que essa alegria toda em fazer? Já pensou? Estão aqui desde 1h da tarde, grava um, grava outro, grava um, grava outro, e depois, a hora que sair daqui, ainda vão organizar para, né, organizar esses vídeos para serem postados no dia certo, na hora certa, porque você que está de casa aí, está esperando essa gravação chegar para você participar e dar glória a Deus e aleluia, né? Então, essa equipe, ela tem feito com alegria. Mas, por outro lado, Neemias tinha também uma outra equipe. Era a equipe do contra. Torcendo para dar tudo errado. Era aqueles que, enquanto um puxa para frente, os outros puxam para trás. Né? E isso traz para a gente um despertamento como crentes, que nós precisamos de ter muito cuidado com essa questão. Né? A vitória da reconstrução de algo que nós precisamos de reconstruir, ela é nossa, mas é também de pessoas que participam junto com a gente. E os pessimistas não têm parte. Uma parte, o pastor José, que chama a atenção aqui, que no meio de toda a situação, cada um toma para si a sua responsabilidade em fazer, com base na estratégia que Deus deu a Neemias. Você que está na sua casa, você precisa sempre de ter uma estratégia voltada com base na oração.
feito para Deus. E aí ele te responde com essa estratégia. Não fique você preocupado que a sua oração ela voltará vazia. Quando Deus ele te responde, ele já te responde com a estratégia. Siga a estratégia que Deus te deu, que você terá sucesso naquilo que você for empreender. Uma coisa interessante que o comentarista fala aqui também é que para a edificação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com cânticos, com saltério, com alude, com harpas. E aí me chamou muita atenção o que o comentarista coloca aqui logo em seguida. Purificaram-se os sacerdotes, purificaram-se os levitas, purificaram todo o povo, todas as portas e o muro da cidade. Purificaram. Hoje a gente está vendo aí uma situação que o mundo está vivendo. Hoje é muito comum você chegar num determinado lugar e bem na entrada a pessoa está com um negócio desse na mão aqui, ó. Quando você chega em você. Hoje eu estava numa loja fazendo umas compras e um funcionário da loja borrifando álcool em tudo, à sua volta, nas prateleiras, em tudo, borrifando isso aqui, ó. Tá? A ideia que se tem é que você está matando um vírus, né? Mas, na verdade, você está purificando tudo aquilo ali, né? Então, aqui, Neemias chama a atenção de todos para esse estado de purificação. O que é purificação? É tornar puro aquilo que está impuro. Então, o texto diz que os sacerdotes estavam impuros. Então, Neemias, quando chega na cidade e vê tudo destruído, ele fala assim, tem uma causa. Qual a causa? O sacerdote está impuro. Os levitas estavam impuros. A causa também. Hoje, irmão Erley, tem muito levita ocupando o púlpito da igreja impuro. Muito levita. Isso é verdade. Estão impuros. Vêm cantar, estão impuros, em pecado, na prostituição, no adultério. Estão ocupando o púlpito da igreja. E aí, Neemias chama mais atenção e fala assim, vamos purificar também a obra, purificar aí as portas, purificar os muros. Tem que ser tudo purificado. O que eu aprendo com isso? Deus quer que a sua igreja seja purificada, porque Ele vem buscar uma igreja, conforme diz Paulo, uma igreja santa, uma igreja sem mácula, sem ruga e sem qualquer coisa semelhante. Ele vem buscar um povo puro, é o povo que Ele vem buscar, né? E daí a gente aprende também que, conforme diz lá no texto áureo, os muros trazem ensino para a gente simbólico importante. Primeiro ensino, a Bíblia fala da salvação como um muro, conforme o texto áureo foi lido logo no início. Muro da salvação. Né? E também o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro deles. Ou seja, se nós restaurarmos o muro da salvação na nossa vida, tá? Nós vamos estar dentro de um abrigo. E aí o salmista fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, você está guardado no esconderijo do Altíssimo, você está seguro em Cristo, né? E aí a salvação é considerada como um muro, né? Que é uma situação permanente, é uma linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Se você está com os muros da salvação reconstruídos na sua vida, se você está aí com a sua salvação em dia, tá? Reconstruiu aí os alicerces da salvação na sua vida, você está protegido, guardado em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que Deus te guarde no seu santo e bendito amor. E considerações finais aí. Que Deus possa abençoar todos vocês, que vocês tragam isso para a vida de vocês, a reconstrução do muro, que você possa fazer uma avaliação na sua vida.
para que Deus ele possa te dar a edificação na sua vida. Tá? Então, era essa reflexão que queríamos trazer no dia de hoje, né, pastor Josué? De reconstruir os muros. Nós estávamos falando, o texto vinha falando reconstruir os muros de Jerusalém, mas você possa construir algo de interessante na sua vida, que você possa reconstruir aquilo que você deixou para trás, a sua vida espiritual, você possa reconstruir, você possa, parafraseando, né, entre uma ação e outra, reconstrua a sua vida espiritual. Que Deus possa abençoar vocês, em nome de Jesus. Chorar pela sua vida. Pai querido e santo, nós te louvamos, agradecidos por esta manhã maravilhosa, por essa escola dominical. Pai querido, abençoe cada família que neste momento, ó Pai, está na sua casa e pedindo que o Senhor dê sabedoria para eles reconstruírem os muros de proteção das suas vidas espirituais. Reconstruir a salvação na sua casa, reconstruir a libertação na sua casa. Pai, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Em o nome de Jesus. Amém.